somente ao seu coração. Porque Ele escolheu a forma, Ele decidiu a forma de conduzir este culto. Amém? Gostaria de estar chamando a evangelista Dor, que está orando pela pastora Dayana. Glória a Deus. Deus não erra, Ele sabe o que faz. E ontem eu falei para a pastora Dayana, brincando, não sabia que Deus estava preparando. Você prepara para amanhã você trazer a palavra. Deus, Ele faz essas coisas. E Ele está aqui nesta noite. Ele vai fazer o que Ele aprouver fazer com cada um de nós. E já está fazendo com a serva dele. Senhor, nós colocamos a tua filha nas tuas mãos. Ela já é tua. A palavra é tua. Senhor, nós pedimos agora, brinda a tua filha, Senhor. Senhor, tira todo o anticulto agora, neste momento, que tentar, Senhor, nos atrapalhar. Que o teu povo ouça a tua palavra e receba. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti. E colocamos a tua filha nas tuas mãos. Usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer, nesta noite, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Há um bom tempo atrás, eu subia nesse altar aqui e eu lembro que eu cantei muitas vezes aqui uma canção que dizia assim: eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Cantei muitos aqui, Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chama. Alguém lembra dessa música? Tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chama. O que você faz numa hora dessa? Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. É, Deus, é desse jeito, né? Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Olha o que você está dizendo. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Diz para ele que você vai. Senhor, vou correndo ao teu encontro, nem que seja para ficarmos. Senhor, só nós. Pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja simplesmente. Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Aleluia. Cuidado com o que você canta. Porque quando você diz eu vou, o Senhor está lá em cima assim.
Ela disse que vai. Isaías capítulo 6, amém? Que é o tema do nosso congresso. E é engraçado, a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, né? E hoje à tarde o Senhor me avisou de algo, só que eu não prestei atenção. Porque a gente fala assim, não é comigo, né? E essa tarde eu fui descansar um pouco, eu estava bem cansada. E eu tive um pequeno sonho, e nesse pequeno sonho, eu e a pastora Raquel estávamos numa mesa comendo um banquete. E eu não entendi esse sonho. Agora eu entendi. Deus sabe o que faz. Vamos ler Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. 6:1. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo. E a partir daí, eu vou parar aqui, porque a partir daí o Senhor dá uma série de recomendações para Isaías, amém? Só até aqui, em nome de Jesus. No ano que morreu o rei Uzias, havia um povo, que era o povo de Israel, e era um povo que estava enfrentando muita dificuldade espiritual e política. Era um povo que estava sendo sacudido em todas as áreas de sua vida por rebeldia. Isaías foi levantado como profeta num período difícil. E eu gostaria de começar essa palavra falando que a morte, ela traz dor. Mas a morte também pode trazer muitas mudanças. Dependendo de quem morra, você vai sentir muito. A dor do luto, ela não é fácil. Mas por que será que Deus permitiu que a gente passe por uma dor dessa, como o luto? O luto é capaz de fazer com que a gente reflita sobre a vida e sobre os caminhos que nós estamos caminhando. Em Eclesiastes, pode colocar aqui para mim, por favor? Eclesiastes capítulo 7, verso 2, diz o seguinte: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, e os vivos reflitam nisso em seu coração. Quando estamos numa situação de luto, é natural que a gente reflita sobre a nossa vida. A gente começa a entender que um dia a gente também irá passar por essa questão da morte. Isso se Jesus não voltar antes. Mas se ele não voltar antes e formos antes, né, nós passaremos por isso.
E o momento da morte não é um momento fácil. Para Isaías também não foi, porque o rei que morreu era seu parente. A gente está ouvindo aqui desde ontem tudo sobre Isaías, então acredito que muitas de vocês, mulheres e irmãos e irmãs que estão aqui, ouviram falar um pouco sobre a história de Isaías. Então não vou me prender tanto na história, mas eu quero que você perceba algo que é muito importante. Morreu alguém que era um rei e fazia parte da família, né? Tinha parentesco com Isaías. Obviamente, Isaías sentiu essa perda, afinal de contas, um rei tinha morrido. Só que grandes perdas podem gerar grandes oportunidades. E também eu percebo uma coisa bem interessante da gente ver. Obviamente, eu quero falar sim sobre chamado, mas antes de falar do chamado, tem uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar. Quando Isaías vai ao templo, e ele está lá, e ele está buscando ao Senhor, o Senhor começa a se revelar para ele e descortinar para ele algo que ele ainda não tinha visto, apesar de ser profeta. Ele ainda não tinha entrado nessa dimensão espiritual poderosa, ainda não. E quando ele entra ali, e Deus começa a se revelar para ele, o que Deus está dizendo para mim e para você? O fato de você ter um chamado não significa que você ainda descortinou o espiritual. Deus não quer só o seu chamado. Deus quer que você o conheça. Antes de qualquer ação, de qualquer coisa que Isaías pudesse fazer por Deus, em prol do seu reino, era necessário Isaías conhecer o Deus para quem ele trabalhava. Até então, Isaías não tinha dimensão de que Deus era esse. E quando a gente olha esse texto e vê um mundo espiritual se descortinando para Isaías, Isaías vendo serafins, Isaías vendo a terra tremendo, o batente das portas tremendo. O que Deus está querendo dizer com isso para nós? O mundo espiritual é maior do que isso que você já viveu, queridos. Isso que você já viveu no mundo espiritual, não importa quanto tempo de crente você tenha. Não interessa. Você pode ter 30 anos, quase que como eu, de cristão. Mas se você ainda não entrou nesse mundo espiritual, não conheceu Deus, tem algo errado. É impossível estar com Deus, servir a Deus e não saber quem Ele é. Não saber quem Ele é pelo que me falaram sobre Ele, mas pelo que eu experienciei, pelo que eu vivi. É muito diferente. Isaías era profeta, volto a repetir. Mas o chamado como esse profético precisava de um descortinar espiritual. Para lidar com situações espirituais, você precisa conhecer esse mundo. Porque senão você não vai ter conhecimento de causa para tratar certos assuntos. Como que Isaías ia chegar a um povo e ia exigir ou pedir do povo que o povo se consertasse e se voltasse para Deus, se ele ainda era um homem de lábios impuros? Dizendo no nosso linguajar, Isaías não tinha moral. Porque ele tinha lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Até aí está tudo bem. Todo mundo aqui tem lábio impuro, então está todo mundo no mesmo balaio, está todo mundo igual, ninguém julga ninguém. E esse lugar é tão confortável, né, queridos? Ah, tá todo mundo aqui tem um pecadinho, então vamos ficar todo mundo junto aqui, todo mundo finge que não tá vendo, eu finge que não vejo o seu, você finge que não vê o meu, e tá tudo certo. Só que Deus não vai compactuar com isso. E aí, enquanto você fica ali, cada um fingindo que não sabe do outro, que não... Vamos fingir que tá tudo bem? Vamos fingir que tá tudo bem. E Deus está lá no alto e sublime trono, e lá ele fica e ele não se revela. Só que tem uma coisa, queridos.
muito importante você entender no Deus que você serve. Ele não quer só que você trabalhe para Ele, Ele quer que você o conheça. Diferente de um patrão terreno, né? Existem empresas que o funcionário nem sabe quem é o patrão. Eu já trabalhei numa empresa assim, que eu conhecia o patrão só pelo nome. O nome dele era em inglês porque ele não era brasileiro. Eu trabalhei na Contax. Aí, Diogo. Toda vez que eu ouvia falar do James, eu sabia quem era James, mas nunca vi. Deus não é assim. Se você vai fazer algo para Ele, pelo reino, você precisa conhecê-lo. Deus não é... Eu uma vez ouvi uma frase, eu não gosto muito dessa frase, que Deus é um bom patrão. Eu não gosto dessa frase. Deus não quer trabalhadores apenas, Deus quer filhos. O que adiantava para Isaías ter chamado de profeta, nome de profeta, posição de profeta, reconhecimento de profeta e não conhecer o Deus que entregava a profecia? Porque profeta, ele não é profeta porque ele quer, ele é profeta porque alguém maior do que ele entrega a profecia para ele. Ele não é profeta porque ele cismou um dia, acordou de manhã e falou assim, eu acho que eu vou ser profeta. Não. É porque alguém maior do que ele chamou ele para essa missão. Só que missões, para Deus, elas não são executadas de qualquer forma. Não tem como você profetizar e falar de um Deus que você não viu face a face. E era isso que Deus estava mostrando aqui para Isaías. Ok, você é profeta, eu te chamei sim como profeta, mas vamos consertar algumas coisas aqui, porque Isaías está faltando uma coisinha. Você não sabe quem sou eu. Você trabalha muito bem, mas você ainda não sabe quem sou eu. Eu preciso mostrar para você que existe uma outra dimensão real, que é o mundo espiritual, um lugar onde o teu espírito vai acessar com frequência, então você precisa conhecer esse lugar. O mundo espiritual, ele só é estranho para quem não tem costume de frequentar. O mundo espiritual só é esquisito e estranho para quem não tem hábito e costume de frequentar. E quem não tem hábito e costume de frequentar vai olhar para o outro que frequenta e vai dizer assim, você está louca? Essa irmã não é normal, não. Ninguém que frequenta o mundo espiritual é normal, não, querido, tá? Porque a gente vive nessa dimensão aqui e acha que a vida é só isso aqui. A vida é só carne, é só trabalhar, pagar conta, a vida é só isso. Mas quando você é crente, você tem que entender que nada com você vai ser normal. A vida normal que você levava antes de conhecer Jesus, ela não existe mais. Quando você disse sim para Jesus e disse que ia vir fazer parte desse reino, que é um reino eterno, não é um reino terreno, você tem que estar pronto para frequentar esse mundo. Isso não deve ser estranho para você. Por mais que inicialmente seja estranho estar aqui no culto de domingo cultuando a um Deus que não tem imagem. Mas isso é só o início. É só o início. E quando eu vejo isso aqui, eu lembro de Salmo 34, verso 8. Coloca para mim aqui. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui, queridos? Provai e vê que o Senhor é bom. Não fique sabendo que o Senhor é bom pelo outro que te conta que Deus é bom, não. Você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Deus nos convida a prová-lo, queridos. E a gente quer só fazer a obra, mas a gente não quer conhecer o dono dessa obra. E, gente, assim, eu fico impressionada
com a forma como Deus quer se revelar a nós. Muita gente diz assim: Senhor, não fala comigo. O Senhor não me mostra nada, eu não sei de nada. Deus, eu oro para Deus me mostrar alguma coisa, ou falar comigo, Deus não fala. Será que é isso que você quer com todo o seu coração? Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, como diz o mandamento? Amai o Senhor vosso Deus com todo o coração, com toda a vossa alma, com todo o seu entendimento. Aqueles que conseguem chegar a esse entendimento, a essa mentalidade, pensam no seguinte: Senhor, eu já percebi que a minha vida não tem nenhum sentido se o Senhor não estiver nela. Eu preciso conhecer o Deus para quem um dia eu levantei a mão e disse que eu aceitava. Ok, Senhor, eu disse que eu te aceitava, mas eu não me conformo só em te conhecer assim. Eu quero mais, Senhor. Senhor, eu quero mais. Eu preciso de mais. As irmãs estavam cantando aqui: Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É assim que Deus quer que você o deseje. Senhor, Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Senhor, eu não enxergo os meus dias sem Ti. Senhor, pode me faltar qualquer coisa, menos a Tua presença. Senhor, não me interessa se não querem me ver, se não querem me olhar, se não querem falar comigo. O que eu quero é que o Senhor queira me ver, que o Senhor queira falar comigo. É nessa profundidade que o Senhor quer que você chegue. Chega de conhecer o Senhor só de ouvir falar, queridos. E o meu chamado, ele vem só quando você passar por essa etapa. Não existe chamado sem experiência profunda com Deus. Se isso aconteceu com você, você queimou etapa. Não existe chamado sem profundidade com Deus. Se isso aconteceu com você, você queimou etapa. Quando você olha para Isaías, quando você olha para Davi, quando você olha para José, quando você olha para esses grandes homens de Deus na Bíblia, todos eles tiveram que ter um encontro cara a cara com Deus. Todos eles tiveram que ter uma experiência pessoal e profunda com Deus. A gente hoje lê essas histórias e fala assim: uau, Davi, uau, Abraão, uau, Jacó. Mas só Deus sabe, e você sabe, porque você lê a Bíblia, o que esses homens, as etapas que todos eles passaram até conhecer Deus. Deus não está escondido de você. Deus não está fazendo um jogo de esconde-esconde com você. Deus quer se revelar para você, mas você quer? O que você quer? Se você quer só as mãos dele, ok, ele vai te dar as mãos. Se você quer só um chamado, tudo bem, mas você lá na frente vai tropeçar e vai se dar mal. O Senhor, Ele quer ser querido mais do que o chamado que Ele possa te dar. Nós aqui ontem estávamos orando aqui para Deus ativar ministérios. E Deus vai fazer isso. Só que não existe ministério sem experimentação. Ministério exige experimentação. Você vai ser experimentado na dor e no amor. Você vai ser experimentado na dor, mas também no amor. Porque quanto mais profunda a dor, maior é o amor de Deus que você vai conhecer. A altura, a largura, a profundidade. Você vai conhecer a profundidade de quem Ele é. Não se contente com esse Deus que você vem conhecendo até hoje. Porque Ele é infinitamente maior do que isso. Isaías ensina para a gente sobre isso. Isaías ensina para nós que antes de fazer a missão, eu preciso conhecer o Deus da missão.
Isaías ensina que o chamado vai implicar experiência, vai implicar arrependimento, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciência do pecado você tem e mais quebrantado você fica. Isaías vai mostrar que o chamado e a proximidade com Deus vai gerar mudança de atitude. Você sempre foi assim. Aí você conhece Jesus, Jesus fala, não é nada assim. E aí você muda. Mas, pastora, não é Deus que vai me mudar? Depende. O Espírito Santo, ele faz um trabalho generoso em nós, quando a gente aceita a Cristo. Mas existem coisas que é você que vai ter que dizer não. É você que vai ter que dizer não. Porque Deus não é uma varinha de condão que vai pulverizar todos os seus problemas. Mas Ele vai fazer você forte. Chamado implica mudança de atitude e entrega total. Agora, existe uma coisa muito importante também que Isaías nos ensina. Isaías ensina para nós. Foi um profeta que ficou 40 anos pregando para esse povo. Não foi fácil o que ele fez. Ele teve um chamado, ele passou por uma experiência, ele passou por um refino, por uma purificação e ele continuou esse chamado da forma como deveria ser. Mas ele ainda assim teve que lidar com um povo difícil. O que Isaías ia fazer? Senhor, eu passei por tudo isso para ter que falar com o povo com dura cerviz desse jeito? E Deus diz para a gente, através de Isaías, o seguinte: não importa o que vai acontecer com você quando você estiver praticando, exercendo o seu chamado. O importante é que você faça. O que a gente vê hoje são pessoas fazendo ou tentando fazer o papel do Espírito Santo de convencimento. Você não vai convencer ninguém, querido. Deus vai chamar você, você vai fluir no seu dom e amém. Se alguém vai acreditar, se não vai acreditar, se vai aceitar o que você vai pregar, se não vai, deixa isso que o Espírito Santo trabalha, é Ele que resolve. Por isso muita gente tem medo de evangelizar, presbítero Léo. Porque diz assim, e se eu falar e ninguém aceitar? É porque você está pensando que você tem poder de convencimento, mas você não tem. Quem convence é quem? É Ele. E a gente não tem que fazer o trabalho dele, a gente tem que fazer o nosso. Amém? Isaías não desistiu. Ele permaneceu fazendo o que ele foi chamado para fazer aqui no capítulo 6. Imagina se ele desistisse. Quantas mensagens poderosas Isaías deixou para a gente nesse livro, inclusive prevendo a chegada do Messias, do Emanuel. Isaías estava mostrando para esse povo, olha só, a salvação que vocês precisam vai chegar, tá? Vai existir, o Emanuel vai vir, ele vai chegar, o Salvador vai chegar. Isaías já estava profetizando sobre Jesus. Agora, ele tinha um povo ao seu redor que parece que tinha dificuldade de compreender a mensagem. Por que será que Deus colocou Isaías no meio de um povo tão difícil? Porque o ministério não é fácil. E ele não pertence a você. Você é só um embaixador. E enquanto embaixador, faça bem o que ele te chamou para fazer. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra diz isso. Então, se você faz bem. Faz com excelência, faz o seu melhor. Antigamente eu pensava que fazer algo com excelência era fazer além do que a gente estava sendo chamado para fazer. E aí o Senhor me explicou que não. Que excelência é fazer muito bem o que você foi chamado para fazer. Você não tem que fazer nada além. Você tem que fazer muito, muito bem o que você foi chamado para fazer. É só isso. Você não tem que colocar peso sobre a sua vida. Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é...
Se o seu ministério está sendo um peso para você, você está carregando peso que Jesus não colocou nas suas costas. Se está sofrendo com esse ministério, está te causando dores, você não aguenta mais de tanta tristeza, você está carregando peso que Jesus não colocou sobre você. Você acrescentou coisas nesse ministério que não tem nada a ver com o que Deus chamou você para fazer. E eu continuo dizendo que Isaías é um exemplo claro no Antigo Testamento para nós, de que o chamado, ele antes de acontecer, ele antecede uma experiência pessoal com Jesus. Experiência pessoal com Jesus não é sentar em banco e assistir culto. Experiência pessoal com Jesus não é vir no ensaio. Experiência pessoal com Jesus não é vir numa oração, apesar de que é uma bênção. Todas essas coisas são complementares. Experiência pessoal com Jesus, a gente já falou aqui ontem. Entra no teu quarto, fecha sua porta. E aí você vai conhecer, experimentar, provar e ver que Deus é bom. Queridos, eu não vou me estender muito nessa palavra. A única coisa que eu quero deixar no teu coração nessa noite, fica de pé em nome de Jesus. A única coisa que eu quero deixar no teu coração nessa noite, eu chamo a igreja para uma reflexão de até onde você conseguiu conhecer esse Deus que você diz que você serve. Ah, se todos tivessem a experiência de conhecer Jesus com tamanha profundidade. Quando isso acontece, por mais que o mundo ao seu redor esteja em caos, você tem paz. Porque aquele para que se revelou para você é maior que tudo isso. Jesus é maior que a dor que você carrega. Jesus é maior que esse sofrimento. Jesus é maior do que essa dívida que você tem que pagar. Jesus é maior do que esse problema familiar que você enfrenta. Jesus é maior do que a sua incerteza de amanhã, que é segunda-feira. Jesus é maior que a sua doença. Jesus é maior que seu diagnóstico. Jesus é maior que tudo isso. E Ele deve ser a nossa prioridade. Jesus deve ser a sua e a minha prioridade. Porque quando estamos junto dEle, queridos, tudo se resolve. Quando estamos colados com Ele, quando a gente conhece Ele face a face, tudo se resolve. Você não precisa fazer força com seu próprio braço. Você não precisa se esforçar para que as coisas deem certo. Vai acontecer, vai dar certo, porque Ele te garante. Mas você precisa ter um face a face com Ele para você ter essa segurança de que vai dar certo. De outra forma, não vai. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite pensando, eu vou cultuar, vou no congresso, vou lá prestigiar as irmãs, a pastora Adriana, a evangelista Dorcas, vou dar um abraço nas irmãs, vou lá. Eu não sei quantas vezes você saiu daqui pensando, as irmãs comentaram aqui em cima, algumas, que a presença do Senhor era real nesse lugar. E era forte nesse lugar. Eu não sei se você ainda não sentiu. Ou se de repente você quer mais. Se isso que você tem sentido da presença ainda não é o suficiente. Você sente a necessidade de ter mais. Se você sente a necessidade de ter mais, eu te convido aqui na frente. Porque mesmo tendo um bom conhecimento do Senhor, eu ainda quero mais. Porque eu sei que Ele tem mais.
Ele é uma fonte inesgotável, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é uma fonte inesgotável de prazer e de alegria. E se hoje está te faltando prazer e alegria, o Senhor te convida, Ele quer encher o teu coração de prazer e de alegria. De prazer e de alegria na presença dEle. Essa presença poderosa que preenche todos os vazios. Todas as lacunas do coração. Todas as dores. Ele é o único que faz isso, queridos. E o Espírito Santo é tão doce. Jesus é tão doce que Ele nos convida a um encontro íntimo com Ele. E Ele quer ter um encontro íntimo com você nessa noite. Ele também não se alegra de ver você sair daqui sem sentir algo além do que você já sente. Ele quer abraçar você nessa noite e te dar paz. Se você está sentindo que você está sem paz, está difícil dormir à noite, está difícil tomar decisões, está difícil viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta. A sensação de que você vai arrastando o dia. Jesus não quer que você viva uma vida assim. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Se você não está vivendo a vida em abundância, é porque está faltando Ele. Está faltando Ele entrar e te trazer uma experiência, uma relação com Ele diferente do que você já conheceu. Vem aqui na frente, Jesus vai encher seu coração hoje de paz. O Senhor fala comigo hoje de paz. Pessoas precisando de paz. Estão servindo, estão aqui de bom grado, mas não estão em paz. E Jesus não faz nada pela metade. Ele quer te dar paz. Então, se você precisa de paz e tranquilidade para poder colocar a cabeça no lugar, pensar sobre suas próximas decisões, tirar esse aperto de dentro do peito que você não sabe de onde vem. Vem aqui na frente, nós vamos orar nesse momento. Quem está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Pede a Jesus, fala: Senhor, me dá uma experiência diferente contigo. Eu sei que tem mais, Jesus, mas eu não sei como achar isso. Mas o Senhor pode fazer com que esse momento seja um momento real. Deus, o Senhor, pode se revelar de uma forma que pessoas aqui, Pai, nunca te conheceram. O Senhor pode chamá-los à intimidade, Senhor, contigo. Senhor Jesus, o Senhor pode encher os corações de alegria. O Senhor é aquele que pode encher o coração de alegria, a boca de sorrisos, Senhor. O Senhor é aquele que pode trazer a alegria da salvação. Começa a falar com Jesus no seu lugar. Diz a Ele: Pai, eu quero a alegria da salvação. Eu não quero te servir, Senhor, só porque eu estou cumprindo um protocolo. Mas eu preciso da alegria da salvação, da alegria de estar contigo, de te servir. Eu quero ter prazer em dobrar o meu joelho em casa e orar para o Senhor, em ler a Tua palavra. Eu não consigo encontrar prazer nisso, Senhor. Me ajuda a achar prazer nisso. Me ajuda, Deus, a achar prazer na Tua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, no meio da Tua igreja agora, nesse momento. Ah, Espírito Santo. A Tua voz suave, Senhor, nos atrai para perto de Ti, Senhor. Ah, Espírito Santo. As lágrimas rolam no nosso rosto quando sentimos que o Senhor está perto. Ah, Jesus, que os olhos secos sejam molhados de lágrimas por sentir a Tua presença. A Sua doce presença, a Sua santa presença, Senhor. Essa presença que preenche todo o nosso íntimo.
Essa presença que nos faz te adorar, Senhor, abrir os nossos lábios e te adorar. Encha corações aqui nessa noite de paz. Pessoas nessa noite que estão aqui sem paz, sem sossego. Ah, Espírito Santo. Devolve, Senhor, a paz que foi roubada. Deus, às vezes por nossa própria negligência, mas nos perdoa, Senhor, por nossa negligência e nos ajude. Restaure a paz, Senhor, que um dia habitou dentro de nós. A tranquilidade, a serenidade, Senhor. O prazer de te sentir, Pai. Oh, Senhor, quantas pessoas aqui nesse lugar essa noite precisam do teu colo. Precisam ser acalentadas, Senhor. Precisam ser, Senhor, cuidadas. São filhos, Senhor, que estão machucados, que precisam ser sarados. Ah, Deus querido, mas o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que trabalha, Senhor, no íntimo do coração e tira toda a dor, Senhor, todo o sofrimento. Espírito Santo de Deus, trabalha dentro dos corações, Senhor. Da mesma forma, eu te peço que o Senhor retire o coração de pedra e coloque um coração de carne, Senhor. Transforma, Senhor, de dentro para fora. Transforma o íntimo dos seus filhos de dentro para fora, Senhor. Ah, Espírito Santo. Apenas de dentro para fora, Senhor, porque a mudança tem que ser de dentro para fora. Enche os seus filhos com a sua presença, Senhor. Ouça as orações que estão sendo feitas nesse momento. Espírito Santo de Deus, que essa noite seus filhos possam dormir, Senhor, em paz. A paz do céu, que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e mentes. Que haja paz, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Assim como Isaías um dia te viu e viu a sua glória, Senhor. Se revela a sua igreja. Se revela a sua noiva, Senhor. Mostre para a sua noiva quem o Senhor é. Senhor, queremos, Senhor, noivas apaixonadas por Ti. Noivas que não se vejam mais sem a Tua presença. Noivas, Senhor, que olhem para Ti com um olhar apaixonado, que não esqueçam, Senhor, do porquê estão aqui. Ah, Deus, desperta esse fogo, esse amor por Ti, Deus, no coração, Senhor, dos Seus filhos e filhas nessa noite. Desperta, Senhor, esse desejo, essa necessidade de estar contigo em todos os momentos. Esse é o nosso pedido, Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já estou indo